Bom, vamos começar então, né, a nossa live aqui. E aí quem chegar depois aí vai acompanhando o assunto e depois eu gravo e disponibilizo também aí pra galera, tá bom? Bom, na live de hoje eu separei, na verdade eu vou falar sobre nitidez de imagem, tá? Pessoal, antes de começar aí, quem não for inscrito no meu canal, se inscreva, tá? Lá no YouTube. E também aqui no Instagram aí, me sigam. E tem muito conteúdo, tanto aqui quanto lá no canal, tá bom? Fiquem à vontade também para fazer perguntas aí no chat. É, deixar perguntas também para mim aí nas publicações, que eu vou respondendo aí sempre que eu posso, tá bom? Então é o seguinte, eu separei umas questões que eu recebo tanto de inscrito no canal, quanto de seguidor aqui do Instagram, e às vezes até de alunos mesmo. Eu sempre recebo muitas questões, e hoje eu selecionei 5 questões relacionadas à nitidez da imagem, especificamente nitidez, para ficar um tema mais organizado aí na live. Então hoje eu vou tratar sobre nitidez de imagem, tá bom? Então eu separei aqui 5 perguntas e eu vou responder aí estas 5 perguntas sobre nitidez, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui na minha cola para ver as perguntas e eu já vou respondendo, tá bom? Olha só, primeira pergunta. Comprei uma lente 50mm f1.8 e achei a nitidez dela bem ruim quando estou em f1.8. Será que minha lente pode estar com problema? E aí, o que vocês acham? Será que está com problema? Na verdade, não. Na verdade, esse é um comportamento normal dessa lente, da 50 f1.8. Toda lente, em sua abertura máxima, perde nitidez, tá? Isso é normal. Qualquer lente perde nitidez. Quando a lente tem uma construção melhor, ela perde menos, tá? Como, por exemplo, uma lente mais cara, né? Tipo, se você pegar uma 85 f1.4, por exemplo, ela é uma lente nítida em f1.4, mas é uma lente que custa R$8.000, tá? Se você pegar, por exemplo, a 50 f1.8 da Nikon, a linha G, que custa o dobro da Canon, né? A turma fala, Nikon é mais caro e tal, mas vocês vão ver que em 1.8 ela é mais nítida, né, do que a 50 da Canon, que tem uma construção um pouco mais inferior, né, um pouco mais, mais barata. Se pegar a da Yongnuo, que é mais barata ainda, ela ainda é menos nítida né, do que a de marca. Então vai muito da construção, do material usado na lente, né? Se usa um material de primeira, um nanocristal ou cristal L das lentes L no caso da Canon, aí perde menos nitidez em grandes aberturas. Só que, consequentemente, a lente é mais cara, né? Eles não vão vender aí pelo preço da cinquentinha, tá? E também, quando você abre muito o diafragma para f1.8, por exemplo, existe o problema de profundidade de campo, né? Que ela fica muito pequena. Então, a profundidade de campo, ela é o quê? Ela é o campo em foco, né? Então, você tem um objeto aqui em foco, né? E você tem a profundidade de campo, que é a parte em foco antes e depois do objeto, né? A parte na frente e atrás. E quanto mais você abre o diafragma, mais você vai estreitando esse campo, tá? Ele vai ficando fininho, 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 até ele ficar bem estreito mesmo. Então, muitas vezes, quando você vai fazer um retrato de rosto em f1.8, você faz o foco no olho, a orelha está fora de foco já.
Por quê? Porque a profundidade de campo é muito pequena. Ela não é grande. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fechar um pouco. 2.8, 3.5, F4. E aí a profundidade vai aumentando. E também aumenta a nitidez ali no centro dessa profundidade de campo. Então, quando você tem a profundidade de campo muito estreita, se você crava o foco, você vai ter menos problema de nitidez. Agora, é difícil cravar o foco com uma lente de baixo custo em abertura máxima. Então, a 50mm f1.8 da Canon, que é no caso aqui da pessoa que fez a pergunta, ela tem esse problema de errar o foco, né? Às vezes ela erra. Então, se ela errar o foco aí em 1 centímetro, pronto, já perdeu a nitidez onde você fez o foco. O foco saiu errado, ou ele saiu na frente, né? Ou saiu atrás da posição de foco. Então, é preciso tomar muito cuidado quando você usa a 50, né, f1.8 ou qualquer outra lente em abertura máxima. É preciso tomar cuidado, é preciso ter certeza que o foco cravou. Então, às vezes você faz 1, 2, 3 fotos se você ficou na dúvida, e nunca com o mesmo foco. Você faz o foco, dá o clique, faz o foco de novo, dá outro clique, faz o foco de novo. Não faz o foco uma vez só e dá 3 cliques não, porque aí se uma sair errado, todas as outras vão sair erradas também. Então é preciso tomar muito cuidado na abertura máxima da lente, tá bom? Às vezes o processo de reenquadramento já tira a foto de foco. Às vezes, deixa eu pegar aqui uma amostra aqui. Isso aqui é a minha câmera de louça. Só para ilustrar, tá, pessoal? Às vezes você pega a câmera, você faz o foco. Gente, eu estou fazendo a transmissão pela câmera, né, pela webcam, e não pelo celular. E tá ao contrário, eu estou me perdendo aqui, tá? Então não liguem aí se eu ficar meio procurando a minha imagem aqui. Então, às vezes você está em f1.8 com a 50mm e você chega perto para fazer um meio corpo, a profundidade está mínima. Aí você faz o foco. Só de você mexer a câmera um pouquinho para fazer o reenquadramento, você já desloca o plano de foco e perde o foco. E aí a foto fica sem nitidez e você acha que é problema da lente. E na verdade não é. É problema de ter movimentado a câmera e perdido o foco. Tá bom? Então, resumindo, não é problema na sua lente, tá? Pode até ser, mas eu acho muito difícil. Mas geralmente não é. É falta de costume em usar a lente. Falta de ter ali o conhecimento para usar a lente. Né? Fazer o foco, cravar, não se mexer. Muitas vezes não reenquadrar. Tá? Ter muito cuidado com isso aí. E se vê que precisa de um pouco mais de profundidade de campo, fecha um pouco. Muitas vezes a pessoa compra a 50 f1.8 para usar. Nossa, lente clara, vou usar só em f1.8. Comprei porque ela é clara e é um erro. Né? Você vai usar em f1.8 em ocasiões que favoreçam a abertura de f1.8. Caso contrário, fecha. 2.8, 3, 4, quanto for preciso. Tá bom? Vamos a mais uma pergunta. Vou pegar na minha cola. Ouvi muita gente dizendo que para ter nitidez é preciso fechar o diafragma. Mas quando eu fecho bastante para ter a máxima nitidez, a foto fica ruim. Por que isso acontece? Olha que pergunta interessante e que vai no sentido contrário do que eu acabei de explicar a respeito da grande abertura, né? Então, olha só, eu acabei de explicar que em grande abertura perde nitidez, né? Ou por erro de foco, ou porque em grande abertura diminui muito o campo, né? E a nitidez fica comprometida. O que vem automaticamente na cabeça da pessoa quando ela ouve isso? Ah, então se eu quiser a máxima nitidez, eu fecho.
Então, se o pensamento do aluno, né, de quem está começando, se em máxima abertura, pouca nitidez, antagonicamente, mínima abertura, máxima nitidez. E aí a pessoa vai lá e pega e fecha para F16, F22, F32, tenta fazer uma foto e a nitidez fica comprometida. E aí a pessoa não entende, caramba, se é o contrário, se fechando eu vou ter nitidez, por que que não está nítido? Que foi o caso aí da pessoa que ficou com essa dúvida. E acontece o seguinte, pessoal, nem a nitidez máxima de uma lente, ela não está nem na máxima abertura e nem na mínima. Ela tem um ponto máximo de nitidez chamado sweet spot. O sweet spot, ele geralmente se encontra em 2 pontos mais fechado do que a abertura máxima. Então, por exemplo, uma lente f1.8, o sweet spot vai estar geralmente em torno aí de f2.8, f3.5, até um f4. Esse é o sweet spot. Só que assim, não existe uma regra que diz que é exatamente 2 pontos. Então, cada lente você precisa testar para saber onde é o sweet spot, né? É mais ou menos 2, algumas um pouco mais, outras um pouco menos. Por exemplo, eu tenho uma 135mm f2, que a Natiara, que está aí no chat, também tem. O sweet spot dessa lente eu já testei, ela é em f3.5. É o ponto que eu achei, pelo menos na minha, a máxima nitidez. E não chega a dar 2 pontos mais fechado, né, do que 2. Vai dar 1 ponto, 1 e alguma coisa aí. Tá, 1,5, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, tem lente que vai precisar de uns 2,5 pontos, uns 3 pontos. Então, os 2 pontos mais fechado do que a abertura máxima é a média. E aí você testa na sua lente, tá? A lente do kit, por exemplo, a lente do kit da Canon que eu testei, quando eu usava Canon, ficava em torno de f7.1. E f7.1 ela é 1 ponto acima de f5.6. Só que como ela é uma lente variável, né, de 3,556, o 7.1 acaba sendo uma média entre 1 e 2 pontos, aí, até um pouco mais. Então é preciso testar a lente, mas tenha em mente que fechando 2 pontos, você já tem aí uma média, né, talvez aí o sweet spot da sua lente. E aí vai variar um pouquinho dentro desses 2 pontos. E aí o que acontece? Você começa a fechar mais, né? Você vai lá para F8, F11, F16. O que acontece? A passagem de luz, ela vai ficando muito estreita dentro da lente, e os raios de luz, quando eles fazem a convergência no diafragma e abrem de novo para o sensor, eles distorcem a imagem. Ocorre um fenômeno chamado distorção. E a perda de nitidez acontece devido a essa distorção. Então a lente, para ter a máxima de nitidez, não é nem totalmente aberta, nem totalmente fechada, tá? Geralmente o sweet spot está aí a 2 pontos mais fechado do que a abertura máxima, tá bom? Então você abre no máximo e fecha 2 pontos, você tem aí o ponto máximo de nitidez, tá bom? Aí acontece o seguinte, você precisa analisar o que você quer da sua imagem. De repente você quer um fundo muito desfocado e fechar 2 pontos vai perder desfoque. E aí você tem que pensar, eu troco o desfoque pela nitidez ou troco a nitidez pelo desfoque. E aí você usa a abertura que você quer usar. Se você quer um fundo muito desfocado, abre no máximo, certifique-se de que o foco cravou e depois, se você fotografou em RAW, dá uma puxadinha da nitidez no Lightroom, no Photoshop, né? Em JPEG também dá, mas em RAW
é melhor, tá bom? Então você analisa a cena e vê, ó, eu quero desfoque ou eu quero nitidez. E aí eu escolho em detrimento do desfoque ou da nitidez que eu quero no momento. Tá bom? Vamos lá, vamos para mais uma dúvida aí da galera. Deixa eu ver. Estou começando agora na fotografia. Uso ainda a câmera no automático. E às vezes, o que fica nítido na fotografia que eu tiro é o que está atrás do que eu estou fotografando. Pode me ajudar com isso? Posso. Isso é muito comum com quem está começando e é muito simples de resolver. Olha só, nós temos dois sistemas de foco, né? O automático e o manual. Não estou falando do sistema de fotografia, tá? Do velocidade, abertura e ISO. Eu estou falando do foco, tá bom? Então, nós temos o foco manual, que você tem que girar manualmente o anel de foco da lente, o de foco, não de zoom, tá? O de foco, para você achar ali o foco. Esse sistema ele é mais antigo, ele é da época do filme. E ele tem, nas câmeras digitais, como uma opção paliativa, tá? Mas nas lentes com foco automático, nas lentes que vêm na câmera digital, nas lentes modernas, elas nem têm curso para você conseguir fazer um foco bom de forma manual, tá? A peça que vai lá dentro, que chama despolido da câmera digital, não é preparado para você fazer um foco manual. Para fazer, você tem que trocar o despolido. Aí ele te ajuda a enxergar o local onde você está fazendo o foco. Então, o sistema manual de foco de uma câmera digital, seja ela DSLR ou mirrorless, ele é paliativo, tá? Essas câmeras são feitas para foco automático, tá bom? Dentro do foco automático, nós temos a seleção de pontos de foco, né? Quando você olha no visor, você tem os pontos de foco lá distribuídos dentro do visor. Esses pontos de foco também têm a sua seleção manual ou automática. Veja, é a seleção de pontos de foco e não o sistema que vai fazer o foco, é só os pontos. Nos pontos, você tem que usar no manual, tá? E aí você escolhe o ponto de foco que você quer usar. Geralmente escolhemos o do meio, né? E fazemos o foco naquele ponto. Quando você deixa na seleção automática de pontos de foco, a câmera vai decidir quais os pontos de foco ela quer usar. E ela usa aí, ela faz esse cálculo e toma essa decisão com base no contraste da cena. Onde tiver mais contraste, a câmera vai fazer aí o foco. Então, por exemplo, você pega uma pessoa de pele bem clara, com uma roupa branca, uma camisa branca, e atrás tem um fundo colorido. Quando você está lá com o sistema automático, quando você apontar e for fazer o foco, os pontos de foco não vai ver contraste numa pessoa, né, de pele bem clara e de roupa branca, não tem contraste, mas lá atrás, em compensação, onde está tudo colorido, tem vermelho, tem azul, tem verde, lá está gritando contraste. O que acontece? A câmera vai enxergar lá atrás de você. E aí ela vai fazer o foco lá atrás. Então, o que acontece quando você fotografa no modo automático, o problema que acontece é esse. É a câmera não enxergar o que está na frente, né, no primeiro plano, porque o que está no fundo tem mais contraste e ela foca lá atrás no que tem mais contraste, tá bom? E isso acontece, se tiver sombra na frente e lá atrás estiver mais iluminado, tá bom? Tem várias situações aí que pode definir e fazer a câmera errar o foco, tá? Então, aí o ideal é não usar no automático, né, gente? Nem a câmera e nem a seleção de pontos de foco, tá? Você usa apenas o sistema de focagem, né?
que é ali a câmera usar o motor da lente, né, o motor do corpo, para encontrar o foco. Mas fotografa no modo manual, né, velocidade, abertura e ISO, e a seleção de pontos de foco também no manual. E aí você escolhe o melhor ponto, né? Você pode sempre usar o central, né? Faz o foco e reenquadra, ou você seleciona um dos pontos laterais, né? Para colocar em cima, dependendo do enquadramento. Porque muitas vezes, se você tiver com uma lente muito aberta e tentar usar o central, na hora de reenquadrar você perde o foco, igual eu comentei lá no primeiro problema. Então você pode selecionar os pontos laterais ali, né? Só tem que tomar cuidado porque muitas câmeras, só o central é cruzado, que tem uma sensibilidade maior, né? Muitas câmeras, os pontos laterais, eles não são tão precisos. E às vezes eles erram, tá? Se faltar luz, por exemplo, ele pode errar o foco assim, barbaridade. Ou então, às vezes, ele nem consegue. A lente fica procurando, o motor fica levando para frente e para trás e não acha o foco, tá? Algumas câmeras mais antigas aí, ou então as mais básicas, né? Tem até full frame que é assim. Mas tem as câmeras que já são melhores um pouco aí, que tem os pontos todos cruzados ali, né? E bem sensíveis, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vamos para mais um. Estou aprendendo a fotografar em modo manual e algumas vezes, quando deixo o fotômetro no meio, a foto sai tremida e perde a nitidez. Por que isso acontece? Mais um problema aí do modo manual, né? Da falta de conhecimento, né? Na fotografia, né? O começo ali do modo manual, né? É assim, ó. Quando a pessoa está aprendendo a fotografar em modo manual, ela aprende que é preciso deixar o fotômetro no meio para que tenha a luz ideal para fazer o clique, né? Só que, para você deixar o fotômetro no meio, existem alguns limites que não podem ser extrapolados. Então, por exemplo, você chega num ambiente escuro, aí você está lá com uma lente escura, por exemplo, uma lente do kit, você abre ela em f5.6, a máxima abertura, e aí você sobe o ISO para o limite que você acha aceitável, digamos de 800, 1600, aí para não dar muito ruído. Não deu ainda a fotometria, você vai descendo a velocidade. E aí você vai olhando o fotômetro. A hora que o fotômetro chegou no meio, você falou, opa, agora sim. Só que a sua velocidade está em 1,10, por exemplo, 1,15. É muito baixo. A sua fotografia vai sair tremida. Então, muitas vezes, você precisa entender o fotômetro e entender que existem limites para os parâmetros que você vai usar. Então, por exemplo, se você está fotografando pessoas com uma cinquentinha, tá? Você tem que deixar aí uma velocidade segura mesmo, 100, 80 no mínimo. E menos que isso você corre o risco de borrar. Ou a sua tremida de mão, ou a pessoa se mover. Então existe um limite. Não é porque você precisa deixar o fotômetro no meio que você vai abusar dos parâmetros. Um outro erro também que eu vejo, às vezes a pessoa fala assim, o ISO dá ruído na foto, né? Quanto mais ISO, mais ruído. Eu não quero. Eu quero ISO 100. Bota o ISO 100 lá e não dá fotometria. Você abre toda a lente, às vezes uma lente 1.8, abre tudo
E aí a pessoa começa a baixar a velocidade, baixar a velocidade, até que chegou, extrapolou o limite, né? E aí, vai assim mesmo, porque eu não quero o ISO alto, eu quero o ISO baixo, eu quero trabalhar com o ISO 100, e não é assim que funciona. Você tem que subir o ISO, você tem que achar o equilíbrio entre a velocidade, a abertura e o ISO. Então, se tiver que subir o ISO, suba. Se tiver que baixar a velocidade, baixe até um limite, tá? E qual é o limite da velocidade? O limite da velocidade, se você estiver usando uma câmera full frame, é igual à distância focal da sua câmera. Então, por exemplo, a distância focal da lente, por exemplo, se você está usando uma cinquentinha com uma câmera full frame, a regra diz que você está usando uma 50 milímetros, né? Tem 50 milímetros de distância focal. A regra diz que você pode usar uma velocidade mínima de 1,50. Se você está usando uma 100 milímetros, você usa 1,100. Se você está usando uma 135, você usa 1,135. E nunca abaixo disso. Essa é a regra, tá? Para full frame. Para câmera crop, tem que ser multiplicado por 1,5. Então, se você está usando uma 50 em uma câmera cropadinha, aí é 1,80. Se você está usando uma 100 milímetros, aí já é 1,150, 1,160 no caso, que 150 não existe. Tá? Então, para garantir, sempre mantenha um pouco a mais. Mesmo que esteja na full frame, tá com uma 50, bota lá 1,80 de mínimo. Aí você vai garantir que não treme, não vai absorver o tremido da mão. E se as pessoas estiverem se movendo, aí, se estiver movendo devagar, 160, 180 dá conta. Né? Se estiver movendo rápido, aí já vai subindo a velocidade testando. Tá? Mas é isso, existe um mínimo de velocidade e você calcula esse mínimo de velocidade com base na distância focal da lente. Tá bom? Porque aí você não corre o risco de tremer. Aí você pode me perguntar, Roberto, mas então por que tem essa velocidade baixa? Se não posso usar? Pode. Se você pôr a câmera em um tripé, aí você pode baixar a velocidade. Por quê? Porque esse tremido, gente, é a nossa mão que treme. Parece que não, mas só a respiração faz tremer. Eu, por exemplo, quando eu estou fotografando com um tele, eu prendo a respiração na hora do clique. Quando eu estou com a minha 135, por exemplo, quando eu vou dar o clique, eu prendo a respiração e seguro firme a câmera. Porque eu sei que a minha respiração pode tremer se eu tiver com uma velocidade baixa. Tá bom? Então, a velocidade vai até 30 segundos, tá? Fica 30 segundos capturando uma imagem, mas aí é tripé, tá bom? E outra coisa, o tripé ele vai resolver o problema da sua tremedeira, mas não do movimento do assunto. Então, por exemplo, você põe num tripé para você fazer uma paisagem, uma foto urbana, uma arquitetura, mas pessoas não adianta, porque a pessoa lá vai se mexer e vai borrar. Tá? Então o tripé para caso de retrato também não vai resolver. Tá bom? Natiara, eu não uso fotômetro, acho que eu não uso, né? Bato a foto e ajusto. Então, Nath, eu faço o fotômetro no começo do ensaio, eu faço a fotometria. Depois eu também vou meio que ajustando ali, né? Porque dependendo da luz, da incidência de luz, às vezes no centro da fotometria não fica muito legal não. Mas uma coisa que acontece, Nath, é assim, a gente vai pegando experiência e muitas vezes você chega no local e você assim já acerta a câmera sem olhar no fotômetro, né? Você já parece que já sabe ali, aquela luz que está ali naquele local, você já sabe mais ou menos. Muitas vezes acontece isso comigo, eu faço ali e tal, dou um clique, olho legal e nem olhei no fotômetro. Primeira foto já saiu legal e bora pro ensaio. Vai da experiência que a gente vai pegando e tal. É que nem o flash, né? O flash a gente aprende assim e você começa a fazer instintivamente ajustar as potências e tal, né? Do flash, né? E falando em flash,
Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Voltar aqui na questão, né, que eu estava falando. E se você abaixa no limite da velocidade, como eu falei, né? Vamos supor, você está com uma lente 135, você coloca lá um 160, você subiu lá para ISO 1600, você abriu a sua lente lá, você não está com uma lente lá muito clara, né? 2.8, por exemplo, uma lente clara, vamos imaginar. Você põe a f2.8 e ainda assim não deu fotometria. Putz, o que eu faço? Aí, gente, é flash. Por isso, inventaram o flash. É o flash que vai suprir aí a falta de luz quando tudo chega no limite, tá bom? Não sei usar flash. É que você faz só ensaio, né, Nath? Não tem necessidade, né, de flash. Nossa, deixa eu tirar aqui o som. É que você faz mais ensaio, né? Então, ensaio não tem necessidade de flash, né? Eu não uso flash em ensaio. Ensaio é mais para evento, né? Se você começar a pegar tipo aniversário ou outros eventos como casamento e tal, aí você precisa de um flash, porque senão a foto vai começar a sair ruim, muito granulada, muito escura. Mas para ensaio, principalmente gestante, infantil, esses ensaios aí que a gente faz, não precisa flash, nem esquenta a cabeça. Gasta a grana do flash em lente, que é mais jogo. Tá bom? Vamos lá, vamos para mais uma questão aqui. Olha só, eu guardei por último uma dúvida. Só que essa dúvida assim, não veio pergunta pela internet. Essa dúvida, aliás, ela veio pela internet, mas eu não foi conversando com um aluno, tá? Via chat e tal. E foi uma dúvida. Ele estava com um problema de nitidez nas fotos dele. E foi difícil conseguir entender o problema dele. Ele explicava, mas eu não conseguia entender o que ele estava explicando. Porque eu não conseguia ver o problema, não conseguia visualizar aquilo que estava acontecendo de errado na fotografia dele. E ele estava perdendo nitidez. Porque saía foco errado. Lembra que eu falei lá do modo automático, que foca atrás ou foca na frente? Mas ele estava com o modo manual, usando o ponto central, fazendo foco no rosto, sem reenquadrar, e perdia foco. E eu não conseguia entender. Falei, pô, não é possível. Sua câmera tem problema, ou sua lente tem problema. Daí eu falei para ele, faz o seguinte, vai fazer um ensaio e pede para alguém filmar uma parte do ensaio, você fazendo as fotos, e manda o vídeo para mim ver o que é que está acontecendo aí. Porque tem que ter alguma coisa errada. Se você estiver fazendo tudo certo, aí é problema na câmera. Aí ele pediu para não sei quem lá filmar, né, com o celular, ele fazendo um ensaio. Putz, mas na hora do primeiro clique, eu já vi o erro dele. Aonde ele estava errando. Era uma coisa assim, gente, muito sabe? Assim, um erro simples, mas que ele não estava conseguindo enxergar. E eu tenho certeza, assim, quem está começando e não tem o conhecimento é muito propenso a cometer esse erro, tá? Eu confesso para vocês que não vi ninguém cometendo, mas eu fiquei pensando depois e falei, faz sentido, né? É uma coisa assim bem... O que acontecia? Ele fazia... A primeira coisa, quando ele botava o olho no visor óptico, era fazer o foco e travar. Ele apertava o botão, depois que dava o bip, é que ele ia fazer o enquadramento da cena. Tipo assim, às vezes você olha no visor, o enquadramento não está legal, você dá um passo para trás, olha de novo, o enquadramento melhorou, se você tiver com uma lente fixa, né? Não com uma zoom. Às vezes você sobrou um pouco de espaço em cima da cabeça, você mexe, ou você vai para frente, você vai para trás, aí você faz o foco e clica. Ele fazia o contrário, ele botava a câmera aqui,
ele fazia o foco e travava, depois ou ele andava para trás, ou ele andava de lado, ou ele andava para frente, e aí ele apertava o disparo. Olha que interessante. E nessa ele já movia totalmente o foco do lugar, né? Perdeu completamente o foco. E aí, na hora que eu vi o vídeo, eu falei, cara, já vi o seu problema. Expliquei para ele, acabou. Matou a pau o problema. E era assim, um estalo, né? Aí eu pedi para ele autorização para mim comentar aqui no vídeo, né? Eu não vou falar o nome, mas ele autorizou. Então é um problema assim, simples, né? Mas que fugiu por algum motivo aí. Passou lá, batido por ele nas aulas e tal. E acabou aí ele se enroscando nesse problema, né? E aí eu expliquei para ele certinho como que era, o que estava acontecendo, que o plano de foco deslocava junto com ele, né? Se ele fizesse o foco, ele não podia se mover mais. Resolveu o problema, e aí as fotos dele ficaram aí todas nítidas, tá bom? Deixa eu dar uma olhada na minha cola, mas eu acho que acabou. Acabou aqui as questões. E aí, alguém tem pergunta aí para mim? Ó o Leandro Fotos. Leandro Fotos JPEG. Oh, gostei, cara. Leandro Fotos JPEG. Legal, cara. Amigo, minhas fotos melhorou muito a nitidez. Comecei a usar o foco Dual Pixel da minha 80D. Muito mais preciso do que o foco por contraste dela. Então, né? Esse Dual Pixel da Canon aí é legal, né, meu? Ele é bem preciso mesmo. Só que é da 80D pra frente, só que saiu isso aí, né? Mas realmente, ele é bem preciso, tá? Vou ter que formatar o Note amanhã, vai fazer backup, mas quando eu instalar o LR de novo, a galeria continua lá, você tem que salvar a galeria. A galeria do Lightroom é salva, se eu não me engano, é fácil, você consegue achar lá pelo Lightroom. Mas, sim, entendi sim, Nath. Você tem que salvar essa galeria. Eu acho que salva lá nos meus documentos, tá? Sabe a pasta meus documentos do seu computador? Lá dentro tem uma pasta Lightroom. E você entra nessa pasta e você pega a galeria e salva em um pendrive ou em alguma coisa. Depois que formatar, você volta essa pasta para a mesma pasta que estava. Ou então você manda o Lightroom buscar. É que assim, se eu falar assim, tem que abrir o Lightroom para mim falar para você como que faço. Eu faço o backup dela sempre que aparece. Então, mas você faz backup onde? Você tem que fazer um backup fora do seu Note, porque se o seu Note vai ser formatado, vai apagar tudo. Então, se você faz um backup no pendrive, vai lá e faz. É uma opção também, você não precisa ir direto na pasta. Vai lá, faz o backup pelo Lightroom mesmo, espeta o pendrive no seu notebook, faz o backup do catálogo no pendrive, e depois, quando voltar formatado com o Lightroom instalado, você busca aquele backup. Só que veja bem, as pastas onde contém as imagens, que lógico você vai fazer um backup também, elas devem estar com o mesmo endereço no mesmo local, quando você voltar, porque senão o catálogo não acha as pastas, tá? Então precisa estar no mesmo local, tá bom? Olha, eu, para falar bem a verdade, não ligo muito para o catálogo do Lightroom não, sabe? Porque assim, quando eu edito um trabalho, eu já até apago ele do Lightroom. Porque daí eu entrego e depois, se um dia eu quiser editar de novo, pode ser que eu tenha aprendido técnicas novas de edição e eu quero pegar o arquivo do zero e começar. Então eu não ligo muito para backupear o meu, né, catálogo do Lightroom, tá? Fica muito pouco aí, muito pouco material ali dentro do catálogo, mas é uma opção aí de fazer o backup sim. E o catálogo muito carregado também deixa o Lightroom lento, tá bom? Não sei se você sabe disso, mas quando você carrega muito o catálogo,
Se o seu computador não for forte, ele acaba ficando lento aí o Lightroom. Aí você tem que criar outro catálogo, tá bom? Sempre trocando aí, tá? Bom, pessoal, então é isso. Vou encerrando essa live por aqui. Obrigado a todos que apareceram aí, né? Que participaram, quem conversou comigo também. Muito obrigado aí pela participação, tá bom? E olha só, pessoal. Segunda-feira, 8h30, live no YouTube. Lá eu trato mais a fotografia mais tecnicamente, tá? Eu me aprofundo um pouco mais no assunto. Aqui é mais descontraído, batendo um papo, tirando dúvidas, né? E lá no YouTube eu faço um negócio mais direcionado mesmo, tá? Quem participou da de segunda-feira mesmo foi uma live top, tá? Muito boa mesmo. Eu falei sobre fotografia lúdica, tá? E a live tá lá. Quem quiser assistir, vai lá, corre lá e dá uma olhadinha lá, tá bom? Um material muito bom, tá? E aqui é mais descontraído. Então, segunda-feira, 8h30, lá no YouTube, tá? E na quinta, 8h30, aqui no Insta. Beleza, pessoal? Bom, gente, um forte abraço a todos e fui!